E tudo isso nós vimos semana passada, nós vimos ali em Romanos, nós vimos em 1 Coríntios, de que tudo isso que aconteceu com esses homens, ou tudo que está registrado na palavra, é para advertência e exemplo e ensino nosso. Então, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: tudo que está na palavra é para mim. Você tem que ter essa percepção. Ao abrir a Bíblia, você tem que ser o seguinte, irmãos, para que nós sejamos ajudados por essa palavra, qual que tem que ser a sua atitude e a minha atitude? Ao abrir um livro desse, como o livro de Jó, que estamos cavando, aprofundando aqui, tem muita coisa que às vezes nós nunca vimos, ou às vezes já vimos, mas estamos revendo. A nossa atitude deve ser a seguinte: quando Deus aqui traz essa palavra, nós não podemos ler essa palavra como sendo endereçada a Jó, mas você tem que ler sendo endereçada a você. Era como se Deus estivesse falando para você, porque Deus está falando para você. Porque o que está registrado aqui é para nós. A palavra é para nós. A palavra, ela precisa ser por mim e por você absolvida. Então, ou seja, se eu considero essa palavra como para o irmão que está do meu lado, ou para aquele irmão que não veio na reunião, ou para Jó mesmo, que viveu há tantos tempos, há tantos anos atrás, eu não vou ser ajudado por ela. Mas você precisa se pôr no lugar de Jó. Essa é a vontade de Deus. Porque você se pondo no lugar de Jó, você será ajudado como Jó. Você será alcançado como Jó e você será salvo como Jó. Então nós precisamos ter esse sentimento. Esse livro de Jó é maravilhoso. Nós já estamos aí já na mensagem 5. Tivemos uma base a respeito da economia de Deus. Nós vimos ali a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos muito bem que esse livro de Jó, ao contrário do que é pregado por muitos por aí, não é um livro, irmãos, apenas de encorajamento. Muitos leem o livro de Jó com o âmbito, com o sentimento de tem alguém passando por uma tribulação. Vamos desfrutar de Jó, porque Jó, embora tivesse passado por uma tribulação, ele superou tudo isso e lá no final ele prosperou. Mas se Jó lá no final prosperou, é porque tinha acontecido algo nele. Um milagre havia acontecido no seu interior. Deus tinha alcançado a sua meta na vida de Jó. Deus tinha alcançado o seu desejo na vida de Jó. Ao passo que Deus alcança o que ele quer, Deus restitui tudo que Jó tinha. Mas para que isso acontecesse, Jó precisou ter uma visão. Não uma visão exterior dos acontecimentos exteriores. Mas Jó precisou ter uma visão interior do que ele era. Qual que era o Jó, não aquele Jó íntegro. Repito, nós não estamos menosprezando e diminuindo a pessoa de Jó, porque eu já disse aqui semana passada. Se pegar a pessoa de Jó, o homem Jó, e nos somar todos nós nesse salão nessa manhã e nos tornar em uma pessoa apenas, Jó estaria muito acima de nós. Nós não estamos falando de que Jó ele era alguém pecador. Nós não estamos falando das características. Estamos sim revelando as características positivas, mas também negativas de Jó. Mas Jó, olhando para si, ele se considerava íntegro. Mas essa integridade, ela não proveu de Deus. Essa integridade, essa retidão e o temor a Deus, até mesmo o temor, provinham dele mesmo. Então, irmãos, nós temos que perceber o seguinte: temos que ter muito cuidado, porque até mesmo o temor a Deus pode vir da nossa própria natureza. Porque Jó, ele, embora tivesse passado por várias provações, Jó perdeu bens, Jó perdeu família, Jó perdeu saúde. Os 3 pilares que sustentam a vida de um homem: bens, família e saúde. Ao perder tudo isso, Jó ainda se manteve na sua posição de integridade.
Ele não abriu a sua boca. Ele não culpou a Deus por nada. Mas quando seus 3 amigos chegam para ter comunhão com ele, viram-o naquela situação deplorável, a ponto de se rapar com caco de telha, tão grande era a agonia e a dor que ele sentia. Os seus 3 amigos, ao chegarem para ele, o contemplaram ali durante 7 dias sem falar uma palavra com ele. Mas um determinado momento em que eles começam a falar, eles começam a tocar, eles começam a pisar no calo de Jó. O caso que foi trazido para essa comunhão, você tem que entender isso. Naquela época, irmãos, eu já disse isso, mas eu preciso reforçar. Naquela época, a época em que Jó viveu, foi a época anterior à lei. Anterior aos 10 mandamentos, para você entender. Então, Jó vivia nesse momento, nessa era antes da lei. Depois de Abraão e antes da lei. Então, nessa época, o homem vivia somente e nada mais pela sua consciência. Não consciência segundo Deus, mas a consciência do certo e do errado. E eles viviam desta forma. A visão que eles tinham de Deus era esta. Os homens daquela época. A visão de Deus que eles tinham era esta, para você entender. Se eu estou fazendo o bem, Deus me abençoa. Se eu estou fazendo o mal, Deus me amaldiçoa. Era essa a percepção do homem para com Deus. Mas de onde eles tiraram isso? Jó veio de um período pós-dilúvio. Aí você lembra do dilúvio? Você lembra de Gênesis 6, Gênesis 7? Você lembra do dilúvio? Todos nós conhecemos a história do dilúvio. O que aconteceu depois do dilúvio? Antes do dilúvio, Deus julgou a terra porque o homem naquela época era um homem pervertido. A humanidade ela estava totalmente corrompida. Então, se a humanidade fez o mal, Deus trouxe o mal que era o dilúvio. A percepção deles, viu? Passa-se o dilúvio, gera-se quem? Salva-se Noé, salva sua família, salva Noé, salva sua esposa, salva os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, você sabe muito bem que Noé, depois que a arca baixou, as águas baixaram e a arca pousou no Monte Ararat, Noé saiu da arca. E a Bíblia nos fala que Noé plantou uma vinha. Você conhece a história, não vamos ler por causa do tempo. Noé plantou uma vinha e Noé se embebedou. Dos seus 3 filhos, Sem e Jafé, ao verem a nudez do pai, o pai estava nu. A nudez naquela época lembra de Adão quando pecou? O que Adão fez? Escondeu de Deus. Porque ele estava nu. Noé, ao estar nu, representava-se a vergonha do homem. Então, o fato de Noé estar nu, os seus 2 filhos, Sem e Jafé, ao perceberem que o pai estava nu, não olharam para a nudez do pai, pegaram uma capa, cada um de um lado do outro, e de costa taparam a nudez do pai. Eu não expus. Cã, ou cão, em algumas traduções, que é Canaã, ao ver a nudez do pai, expôs a nudez do pai. Abriu a boca, botou a boca no trombone, muito bonito para um patriarca se embebedar e andar dessa forma. Ao passo que Sem e Jafé foram abençoados. Canaã, por sua vez, amaldiçoado. E da descendência de Canaã, que é Cã, veio quem? Nimrod. Nimrod, sabemos muito bem, foi o construtor, o mentor da Torre de Babel.
ele corrompeu aos homens daquela época, levando os homens contra Deus, desafiando Deus e construindo a Torre de Babel. Qual que era a percepção dele? Deus julgou o mundo com águas de dilúvio. Vamos construir uma torre tão alta que por mais que chova, Deus pode mandar a mesma chuva que ele mandou na época de Noé, mas a nossa torre vai ser tão alta que as águas não vão chegar lá onde nós estaremos. Desafiou Deus. Por quê? Porque o homem sabia que o caminho que ele seguia era um caminho mau. E ele sabia muito bem, devido ao acontecimento na época de Noé, que se ele procedesse mal, certamente o julgamento viria. Então, na época de Jó, era dessa forma. O homem faz o mal, Deus certamente vai mandar o mal para ele. O homem faz o bem, certamente Deus vai levar ele a prosperar. Jó era o quê? Era alguém próspero. Porque Jó era íntegro, reto e temente a Deus. E que se desviava do mal. Então, se está acontecendo esse mal com Jó, é porque algo de errado Jó fez. Porque Deus não iria trazer um mal para a vida dele se ele não tivesse feito nada de errado. A percepção era essa. Tanto que os amigos de Jó, ao verem ele nessa condição, já começaram a questionar: Jó, algum erro e alguma falha você tem? Ou em outras palavras, Jó, algum pecado você cometeu? Para que Deus pudesse vir mandar, permitir que essas coisas acontecessem com você, algum pecado, Jó, você tem. No momento em que eles falam isso, Jó revela quem ele é. Começa a questionar Deus, começa a acusar Deus. Jó chega a um ponto de se colocar ainda numa posição de justo e colocar Deus numa posição de injusto. Porque injusto pode estar sendo você, Deus, pelo que eu estou passando, porque eu não fiz nada de mal para receber tudo isso. Esse é o livro de Jó. E continuando no
Nessa tradução da King James, em Apocalipse 12:10, fala, presta atenção comigo, então, ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando, eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Então Satanás, ele é um acusador que te denuncia de dia e de noite perante Deus. Zacarias ainda, antes de Mateus, Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Senhor Jesus fala, Deus me mostrou o sumo sacerdote. Josué não é o Josué que entrou com o povo na boa terra, tá? Você às vezes pode até confundir. O qual estava diante do anjo do... Irmãos, quando a Bíblia fala do anjo, letra maiúscula, é uma manifestação do próprio Senhor. Você está entendendo? Quando a Bíblia fala do anjo, aqui você vê anjo com letra maiúscula, anjo do Senhor. Então esse anjo do Senhor é a manifestação do próprio Senhor. Então aqui fala, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, quem que era o homem? O homem não era qualquer pessoa. O homem era um sumo sacerdote. Vê que ele não refresca para ninguém. Sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Ao passo que o sumo sacerdote estava na presença do Senhor, do lado estava Satanás para quê? Para acusar ele. E no versículo 2 fala, mas o Senhor disse a Satanás, já não é nem o sumo sacerdote, é o próprio Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Versículo 3, ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante. Vestes sujas representa-se o pecado. Embora ele sendo um sumo sacerdote, ele estava diante de Deus trajando vestes sujas. Ele estava em falta. Ele estava em... Vamos falar para você entender, ele estava com alguma falha, ele estava com algum pecado. Porque as vestes estavam sujas. E do lado estava quem? Satanás. Falou, olha o seu sumo sacerdote, como que estão as vestes dele. Às vezes quando nós estamos orando, vocês têm comunhão com Deus, irmãos? Do seu lado tem um acusador te acusando. Ao passo que você ora, você está levando a sua causa diante de Deus, Satanás está do seu lado, trazendo as suas falhas. Olha as vestes como que estão. Nós temos que perceber, irmãos, o seguinte, embora há um acusador, há também um galardoador. Nós precisamos ter essa percepção, porque se eu e você entrarmos, se eu e você formos nas artimanhas de Satanás, irmãos, nós seremos levados. Nós temos que perceber o seguinte, irmãos. Nós, o homem, eu, você, o homem, nós não somos pecadores porque nós pecamos. Presta atenção nisso. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Há uma diferença nisso aí. Não é porque você peca que você se torna um pecador. Você é um pecador, por isso você peca. Paulo escrevendo aos Romanos, Vaninha, você sabe muito bem da história. Horas, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal
que eu não quero, esse eu faço. Ó, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo sabia muito bem que não era o fato dele pecar que tornava ele um pecador, mas o fato era de que o pecado habitava nele. E pelo pecado habitar nele, ele iria pecar. Isso não pode servir de imagem para eu e você andarmos em pecado. Mas também, irmãos, nós temos que saber, nós pecamos. Jó olhou para si, Jó 1:3, ao oferecer 1:5, ao oferecer holocaustos para os seus filhos, ele ofereceu para os filhos apenas. Nós vimos isso aqui nas 2 semanas atrás. Porque ele não oferecia holocaustos para ele, por que ele não oferecia por ele mesmo? Não, eu não tenho pecado. Os meus filhos estão em banquetes, estão em bebedeiras, provavelmente tenham eles pecado no coração contra o Senhor. E se isso tiver ocorrido, eu vou santificar eles. Mas eu não preciso me santificar, porque eu não tenho pecado. Você está me entendendo? Mas Paulo descobriu que havia uma lei. Eu não gosto só de falar. Vamos lá em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 7 ainda. Romanos 7, 16, 15. Romanos 7, 15 fala: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o que habita onde? Em mim. Então em nós há um pecado habitando. Certo? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Irmão, na nossa carne não habita nem bem nenhum. Se não é o Espírito te saturando e me saturando, não sobra bem nenhum em nós. Paulo escrevendo aos Coríntios, porque nós temos um tesouro em vasos de barro. O vaso em si não é nada. O que traz o vaso a ser um vaso perfeito, um vaso bom, é o tesouro que está dentro do vaso. Então, o que nos faz, irmãos, sermos justos, íntegros e tementes a Deus, não são os nossos méritos humanos, mas o Espírito que está em nós. É a vida de Deus que leva você a ser íntegro. É a vida de Deus que me leva a ser justo. Eu não sou justo por mim mesmo, vida. Isaías 59 nos fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, Paulo falando o seguinte: o pecado que habita em mim, porque não faço o bem porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. 18, pois o querer o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Irmãos, você quer saber para que a lei serviu para o homem? Para induzir o homem ao pecado. Porque se a lei falasse, não matarás, o homem não tinha nenhuma vontade de matar. Se a lei não falasse, não roubarás, o homem não tinha ainda a intenção de roubar. Mas porque a lei, Rayane, falou, não furtarás, isso despertou no homem aquele sentimento de furtar. É uma criança, ali está molhado. E nós orientamos os irmãos, por favor, tenham cuidado quando sair por ali, porque está escorregadio, está molhado, para você não escorregar, tá? Nós vamos cobrir esse vão aqui, tá? Nós vamos cobrir por causa de estar molhando. Você fala para uma criança, olha, não passa correndo ali que ali está molhado. Irmãos, é a mesma coisa de falar, passa. É a mesma coisa de falar, olha, passa correndo. Quando a criança passando correndo. Mas se você não tivesse falado isso, ela não iria lá. Iria ou não? Não. Não mexa nesse, não pega esse copo, você vira as costas, porque você falou para não fazer. E se você falou para não fazer, dentro da criança há também essa vida
de pecado, viu? Aí você fala, não faça, o que a criança vai? Ela faz. Isso que Paulo estava falando. A lei serviu para aflorar o desejo pelo pecado. Aí, versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Há uma lei do pecado nos nossos membros. Versículo 24, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo? Você sabe o que levou Paulo a dizer isso ao corpo? Você sabe o que é o corpo dessa morte? A visão dele ao escrever para os romanos, pensa, romanos viviam em Roma, no Império Romano. Naquela época havia um modelo de execução de uma pessoa cometida, por exemplo, em um homicídio. Por exemplo, o fulano A matou o fulano B. Uma das formas de execução de causa, de pena do Império Romano era fazer o quê? Pegava o corpo daquele que foi assassinado e amarrava ao corpo do que o assassinou. E este tinha que ficar com o corpo fixo nele. Ao ponto do passar do tempo, o corpo ia se deteriorando, os germes, ao comerem a carne já apodrecida daquele corpo, passava para o corpo do executor. É feio, né? Esse é o Império Romano. Irmãos, você estuda depois o Império Romano para você. O que é o Império Romano? Você não tem noção do que é o Império Romano. Então, esse era um dos motivos, era uma das execuções. Foi isso que Paulo falou, essa analogia a essa execução. Desventurado homem que sou, quem me livrar do corpo, que eu estou carregando esse corpo da morte que está em mim. Aí ele já não estava falando de um corpo físico, porque ele não havia matado ninguém, mas algo espiritual, mas uma analogia ao sistema de execução romano. Você me entendeu? Aí você agora sabe do que ele estava falando. Versículo 25, graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, que tal você falar graças a Deus? Irmãos, mais um graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, que maravilha, filha. Oh, Senhor Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que olha, Jó, ele confiava em si mesmo. Paulo já não confiava em si mesmo. Olha o paralelo entre esses dois homens. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 8, 1, mas agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, não é eu que me livrei da lei do pecado e da morte, é a lei do Espírito da vida. E aqui em Romanos 8:1 fala, agora, pois, já nenhuma condenação há. Satanás vai te acusar diante de Deus. Mas nós temos que aprender a usar o sangue do Senhor. Falar, olha, Satanás, eu pequei. Eu errei. Eu falhei. Porque eu não me julgo íntegro. Eu não sou bom. Eu sou mau. Mas a lei do Espírito da vida em mim me livrou dessa acusação sua. O sangue de Cristo me perdoou deste pecado que você me acusa. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu bom, que eu não sou bom. Nós não somos bons, irmãos. Em nós mesmos, não. Mas há um Espírito em nós. Há uma vida ressurreta. Há uma vida
plena, a uma vida perfeita operando em você. E essa vida te justifica. E esta vida, irmãos, nos santifica. E esta vida, irmãos, já não nos permite sermos condenados. Oh, Senhor Jesus. Satanás está do seu lado te acusando. Satanás está do lado do sumo sacerdote. Olha as vestes sujas de Rayane. Como que se ele pensa que se nós fôssemos, não tivéssemos nenhuma possibilidade de falha. Mas o próprio Senhor respondeu para Josué. Falou, não é este um tição tirado do fogo. É claro que as vestes estão sujas. Porque eu tirei ele do fogo. Eu tirei ele do lamaçal. Eu tirei ele da lama. Agora eu estou no processo de limpeza. Um processo, irmãos, de santificação. E Satanás é este, que você pode ter 99,9% das suas vestes limpas. Se tiver 0,001% de sujeira, ele vai apontar ela diante de Deus. Oh, Senhor Jesus. Abra comigo lá, Isaías. Isaías, por favor, irmãos, Isaías. Oh, Senhor Jesus, Isaías 43. Isaías 43, abra comigo. Versículo 24 e versículo 25. Isaías 53. Perdão, irmãos, Isaías 43. Versículo 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Versículo 23. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus bens, sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me fizestes. Me satisfizeste isso. Mas me deste trabalho com seus pecados. Irmãos, nós damos trabalho para Deus. Mas isso não é para nós desanimarmos. Damos ou não trabalho para Deus, Gabriel? Ou você não dá trabalho para Deus? Olha, me deste trabalho com todos os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Isso é que Satanás faz. Fala, olha, Deus, o trabalho que eles estão dando para você. Olha o irmão que hoje estava falando bem do irmão, comunhão com o irmão, já chegou em casa, olha, já está metendo a lenha no irmão. Olha que murmuração que eles estão. Olha, eles pediram a chuva, você mandou a chuva. Mas eles chegaram no local de reunião e tinha uma água que entrou lá. Já blasfemaram contra você? Porque veio a chuva. Eles pedem a chuva, você manda. A chuva vem, eles reclamam. Que trabalho que você tem com esse povo, Deus? Versículo 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Eu mesmo sou o que apago as tuas iniquidades. Oh, Senhor Jesus. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Miqueias. Vai lá para Miqueias. Nós lemos Miqueias ontem. Antes de Naum, antes de Ageu, antes de Zacarias. Miqueias 7, 18 e 19. Oh, Senhor Jesus. Miqueias 7,
18 e 19 fala: ó Senhor Jesus, que maravilha. Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. Ó, Senhor, quando nós pecamos, irmãos, Deus, ele tem prazer em nos perdoar. Mas 1 João 1, 19 nos fala que primeiro nós precisamos confessar os nossos pecados. E 1 João 1, 18 fala: aquele que não tem pecado, ele é um mentiroso. Aquele que diz não ter pecado, ele é um mentiroso. Todos nós temos pecado, todos nós falhamos, irmãos. E se nós pedimos perdão, se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Oh, Senhor Jesus, você peca, eu peco. Satanás registra. Lembra que em Colossenses, Vaninha, em Gálatas, nos fala que Cristo, ao ser crucificado, ele, em outras palavras, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Todas as vezes que nós pecamos, para você entender agora, irmãos, o que eu estou falando. Todas as vezes que nós pecamos, Satanás anota. Ó, ele pecou. Ele pecou. Aqui, ó, eu não vou escrever porque é pecado, viu? Pecou aqui. Depois ele veio e pecou de novo em outra coisa. E ele vai anotando. E ele vai anotando. E ele vai anotando. E ele vai anotando. Sabe para que ele faz isso? Ele vai anotando. Para quando ele for perante Deus, ele apresentar essas causas diante de Deus, os seus pecados. Aí ele fala: olha, aí você vai orar e Satanás está à sua direita se opondo contra você. Aí ele vai trazendo os seus pecados, filho. Olha Deus, olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Ele tem uma causa contra nós. Um escrito de dívida. Mas Gálatas nos fala que o Senhor rasgou. E aqui nos fala, irmãos, que quando nós pedimos perdão de coração, arrependimento profundo, e nós pedimos perdão, 1 João 1,19, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Lemos aqui em Isaías, lemos em Miqueias, que o Senhor vem e... Aí Satanás, ele vai te acusar. Aí Deus fala: deixa eu ver nos meus registros. Eu não estou vendo nada aqui. Eu não estou vendo nada acontecer aqui. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada disso. Eu não estou vendo. Por quê? Você, irmãos, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem perfeito? Não. Alguns falam: ora, Deus errou na escolha com Davi. Deus não erra nas suas escolhas. Deus errou em escolher Davi, porque Davi foi lá e adulterou com Batseba. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, filha? Porque Davi era rápido em se arrepender. Ele errava, mas ele se arrependia. E nesse momento que você erra, Satanás já vai, irmãos, na hora. Eu estou revelando para você, para você ter ciência, a astúcia do diabo. E ele não está satisfeito com isso. Ele vai e escreve a sua dívida. Mais tarde eu vou apresentar diante de Deus. Está escrito. Aí você peca e momentaneamente, na hora, você se arrepende. Davi,
é um homem segundo o coração de Deus, você se arrepende. Na hora que você se arrepende, aquele pecado já foi apagado por Deus. E quando Satanás apresenta-se diante de Deus, o pecado já não está mais nos registros celestial, foi apagado. Irmãos, o Senhor, Ele apaga as nossas iniquidades. Nós temos que ter consciência disso. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, fazendo assim, Satanás não terá do que nos acusar. Se nós formos rápidos em nos arrepender. Não porque nós não pecamos, porque nós pecamos. Não há justo. Romanos, nenhum sequer, porque todos pecaram e carecem do perdão de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. Todos nós pecamos. Então, irmãos, Satanás é isso. Ele está junto à reunião de Deus, nos acusando. Ele está nos acusando. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler mais um versículo lá em João 1. Versículo 6, já lemos, né? Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? João 1, 7. De onde vem, Satanás? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de passear a terra, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Homem íntegro, reto e temente. Deus elogiou Jó. Não é, irmãos, que o homem não deva ser íntegro. Nós temos que ser íntegro. Não é que o homem não deva ser reto, nós precisamos ser reto. Nós sabemos muito bem, nós já desfrutamos a respeito de integridade, retidão e temor. Integridade, irmãos, é fazer a vontade de Deus, é ser perfeito. Sabe o que é o significado de íntegro no original hebraico? Perfeito. Aí nós vimos na experiência de Noé, Noé andou com Deus, por isso que Noé foi perfeito. Vimos a experiência de Abraão, quando Deus aparece para Abraão. O que Deus disse a Abraão? Anda na minha presença e sê perfeito. Abraão ainda não era perfeito, ao ponto que Noé era. Por que Noé era e Abraão não era? Noé fez a vontade de Deus. Obedeceu na risca, na íntegra, construindo a arca. A vontade de Deus para Abraão é que Abraão tivesse um filho. Mas Abraão não creu completamente na palavra de Deus e ele deu uma ajudinha a Deus. Deu uma ajudinha humana. A força da sua carne, uma ajudinha humana, tendo um filho com Agar, a escrava de Sarai, Agar egípcia. Aí surgiu Ismael. Então, por isso que Abraão não era perfeito. Porque Abraão ainda ele não obedeceu, ele não era perfeito porque ele não obedeceu a Deus, não confiou completamente em Deus. Mas ele, ao passar da sua vida, ele alcançou a perfeição. Então, irmãos, aqui não tem nenhum problema de sermos íntegros, retos e tementes a Deus, mas desde que esses requisitos não procedam da minha humanidade caída, do meu velho homem. Eu não preciso me esforçar para ser íntegro. Uma vez que você anda com Deus, irmãos, você é íntegro. Enoque andou com Deus. Lembra de Enoque? Foi arrebatado vivo. Deus gostou tanto de Enoque. Deus gostou tanto da comunhão com Enoque, que Deus tomou Enoque para si, vivo, e não passou pela morte. Enoque não morreu, ele foi tomado vivo. Onde que Enoque está? Irmãos, não sei, não me pergunte isso aí. Deus sabe. Mas por que Enoque foi transladado? A Bíblia fala transladado, foi arrebatado, porque ele andava com Deus. Um homem quando anda com Deus, Deus quer esse homem mais para perto dele. Por que grandes homens de Deus já partiram para o Senhor? Andaram tão perto de Deus, que Deus falou, não, eu quero você mais perto. Deus tomou para si. Então, irmãos, que esse seja a nossa percepção. Não vai dar tempo de continuar, não vai dar tempo, infelizmente, mas graças a Deus pela palavra, não é isso?
É um ruminar do livro de Jó. Eu ainda não consegui entrar no capítulo 2, mas graças a Deus, porque há muita coisa aqui. Tá? Vamos continuar nas próximas reuniões, vamos continuar desfrutando. Tá? Mas aqui é o seguinte, nós precisamos saber, Jó não tinha nenhum problema exterior com Jó, o problema estava dentro. A transformação, irmãos, ocorre de dentro para fora. Não é o que você é fora que interessa a Deus, é o que nós somos dentro. Lembra lá de Isaías? Lembra o Senhor repetindo em Mateus? Esse povo me honra com os lábios. Fora, exterior, são a bênção, mas o coração deles está longe de mim. O Senhor conhece, irmãos, quando nós louvamos com os lábios, mas o coração está fora, viu? Nós não podemos enganar, nós não conseguimos enganar Deus e nem podemos. Mas Ele conhece o nosso coração. E esse livro de Jó, irmão, será um divisor de águas na nossa vida. Tem muita coisa aqui, mas vamos pedir graça ao Senhor para continuarmos nesse desfrute. Amém? E que o Senhor nos abençoe. E nunca se esqueça, irmãos, você sempre terá um acusador diante de você, para te acusar de dia e de noite. Mas também há aquele que rasgou o escrito de dívida. Podemos terminar com esse versículo? Podemos terminar com ele? Lá em Gálatas? Podemos terminar com ele? Gálatas. Oh, Senhor Jesus. Agora é achar ele, que eu sei que está em Gálatas, agora me fugiu daqui. Acha ele para nós, Vaninha. O escrito de dívida que era contra nós, expôs Satanás ao desprezo, publicamente encravando-o na cruz. É Coríntios? Me ajuda aí, Gálatas, Coríntios. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso. Aqui, ó. Não. Achei para mim, eu perdi aqui. Eu acredito que é em Gálatas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cadê? Senhor Jesus. Ninguém achou? Hã? É Colossenses. Aleluia, Raiane. Graças a Deus. Colossenses 2, eu preciso ler mais Bíblia. Colossenses 2. Olha o 13, olha o 13. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para nós lermos esses versículos? Olha o 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vitória de Cristo na cruz perdoa os nossos pecados. Então, irmãos, não se sinta condenado. Satanás não tem o poder de nos condenar. Quando ele vier nos condenar, fala: olha, o escrito que era contra mim já foi pendurado na cruz, você é um perdedor. Jesus é o Senhor. Amém? Vamos compartilhar ainda por um tempo. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos tocar no ponto para dar a oportunidade para os demais irmãos